Agora a gente vai para um assunto importantíssimo. Meninas, meninos, participem. Os homens também têm que estar ligados, principalmente aqueles que estão se preparando para serem papais. Vai mandando o Twitter, @Carol_Minhoto. Você sabe aí todas as informações sobre os diferentes tipos de parto? Você sabe exatamente o porquê de fazer um parto normal, ou escolher uma cesárea, ou mesmo esperar acontecer, e o momento ali do parto, dependendo da situação, é que vai dizer qual o melhor parto. A gente vai entender tudinho agora com o querido Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. Seja bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigada, estava com saudade de você. E eu também. Mas já fiquei sabendo que você estava de férias, então estava aproveitando, deixa eu passar pro lado de cá, estava aproveitando muito. E agora está de volta para nos passar essas informações. Doutora, eu comentei com você antes do programa começar que eu mesma sugeri essa pauta para as meninas, porque não é só para quem está grávida, para quem não está. Eu acho que muitas mulheres que já tiveram filhos, muitas delas não tiveram boas experiências, precisam também dessa informação para um próximo filho, ou mesmo para passarem mais orientações para as outras pessoas. Eu fiquei impressionada, que eu te falei, com uma vendedora que eu conheci há pouco tempo, que estava para ter neném. Eu fui numa loja, ela estava já grandinha, disse que o neném ia nascer, e ela não tinha informação nenhuma. Ela tinha marcado o parto e ela não sabia nem o que era se a bolsa estourasse. Naquele momento eu fiquei assim, chateada, como uma grávida. Falo, meu Deus, as pessoas precisam de informação, esse é o meu trabalho, a gente vai falar disso no Você Bonita. Ótimo. O espaço é todo seu. Vamos começar falando do parto normal, que eu acho que é o que tem aí, né? Aquela coisa que ronda as mulheres. Ai, eu tenho medo do parto normal. Por quê? Não temos que ter medo do parto. Na verdade, é a falta de informação, né? É muito importante, daí a importância do pré-natal. O pré-natal não é só para examinar a gestante, sim para esclarecer dúvidas, explicar as possibilidades, explicar os tipos de parto, o que pode ocorrer, o que não pode ocorrer, quais são os sinais de alerta, as emergências. Então, o pré-natal é super importante. Que é o contato da mãe com o médico, com o seu obstetra de confiança. Tem que estar em contato direto, tem dúvida, liga, ou anota as dúvidas, muitas vezes a gestante surgem as dúvidas, e chega na hora do consultório, ela esquece. Então, anota as dúvidas, chega lá e esclarece tudo. Então, o parto normal é o melhor parto que tem. O próprio nome já diz, normal. Ele é o parto mais natural. Ele é o parto onde a gestante se recupera com mais facilidade, onde a gente tem menos sangramentos, menos riscos, onde o leite desce mais rápido, onde o recém-nascido nasce melhor. Porque as próprias contrações do útero fazem com que você estimule o pulmãozinho do bebê a respirar. Então o bebê respira com mais facilidade. Força, né? Exatamente, aquela compressão que tem no tórax do bebê durante as contrações já ajuda a expelir aquele líquido que ele muitas vezes deglute e que está ali, que vai ter que ser aspirado depois. Então ajuda ele a respirar. Então tem uma série de benefícios. Eu costumo dizer assim, a cesárea é ótima, é um parto muito bom, muito seguro até, mas ela é uma cirurgia. E como toda cirurgia dentro da área médica tem que ter uma indicação. Não é uma coisa a ser feita a esmo, sem motivo algum, porque ela tem os seus riscos, tem os seus benefícios, quando bem indicada. Se ela for mal indicada, a gente pode ter muito mais malefícios do que benefícios. Concordo com você. Agora, existem aí indicações também para o parto normal. Para mim, eu acho que cada um também tem a sua opinião, o parto normal é aquele que é normal mesmo, que não tem que ficar forçando coisa alguma, que não tem que ficar fazendo milhões de malabarismos para a criança virar e nascer. Para mim, normal é aquele que segue normal para a mãe e para o bebê. Eu estou errada ou é mais ou menos isso? A natureza é sábia. Concordo. A natureza é sábia. Então, tudo vai acontecer de uma forma natural. O trabalho de parto espontâneo, a bolsa romper. Obviamente, caso algo saia do contexto, aí cabe ao médico intervir. Caso nada saia do contexto, as coisas estejam fluindo da maneira adequada, como se espera para um parto normal, cabe ao médico somente observar e monitorar, e não intervir. Porque muitas vezes o médico vai intervir no parto e acaba criando uma iatrogenia, que a gente chama. Acaba piorando, complicando esse trabalho de parto e muitas vezes desencadeando uma cesárea desnecessária. Quantos são, a gente fala os dedos de dilatação, para que uma criança nasça de parto normal? Qual o mínimo de dilatação? Na verdade, a dilatação, o colo do útero ele é fechado. E para nascer, a gente tem que ter 10 centímetros de dilatação. Então, o que acontece? Essa dilatação ocorre uma média de 1 centímetro por hora. Numa primeira gravidez, às vezes é um pouco mais lento essa dilatação. Então, quando a mulher começa a sentir as dores, que ela chega no médico, faz o toque e está com 2, 3 centímetros, então a gente já calcula que ela tem pela frente 7, 8 horas de trabalho de parto para o nascimento. Que é uma média de 1 centímetro por hora, podendo variar.
Uma mulher que já teve mais filhos, isso em curto tempo, quando a primeira gravidez é um pouquinho mais longa. Caso esse tempo passe e a mulher não tenha tido um aumento da dilatação, isso indica que ela já tem aí uma indicação para uma cesárea? Ainda não. Ainda não. Muitas vezes, se o trabalho de parto não está correndo de uma maneira adequada, ela não está tendo a dilatação no tempo correto, aí que cabe o médico intervir e entrar com algumas medicações, algumas drogas que nós utilizamos para melhorar essas contrações, para a gente conduzir esse trabalho de parto. Isso é anestesia ou não tem nada a ver com anestesia? Nada a ver com anestesia. São medicações como, por exemplo, a ocitocina, que a gente pode lançar mão para fazer com que esse útero contraia com mais eficácia e melhore e aumente a dilatação do colo do útero. Entendi. Muitas vezes essa dilatação vai ocorrendo e a bolsa não estoura de forma espontânea. Muitas vezes cabe ao médico entrar em ação e romper essa bolsa de forma artificial. Perfeito. Então são mecanismos que o obstetra vai lançar na hora do parto para ir conduzindo esse parto normal. E a criança tem que estar em que posição para que seja realizado o parto normal? Na verdade, o parto normal ele pode ser realizado tanto com a criança de cabeça para baixo como pélvico. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Mas o bebê sentado, muitas vezes ele nasce de parto normal. Jura? E nasce bem. E nasce bem. E nasce bem. Só que não é muito usual hoje em dia fazer o parto com o bebê sentado. Porque a cabeça pode não passar. Por conta das complicações na hora do nascimento. A gente tem uma coisa que chama-se cabeça derradeira, onde a cabeça do bebê pode ficar presa. E aí tem algumas manobras que a gente tem que lançar a mão para tirar o bebê, mas ele pode eventualmente entrar no sofrimento fetal. Tá. Mas muitas vezes um bebê de peso baixo, uma gestante que tem um quadril que ajuda o nascimento. Se o bebezinho estiver sentado, ela chegou na maternidade com o trabalho de parto, você vai examinar, já está com 10 centímetros, já está próximo de nascer, muitas vezes não tem cabimento você indicar uma cesárea, dá para você fazer o parto por baixo, mesmo o bebê sentado. Perfeito. Mas a melhor posição, obviamente, é o bebê de cabeça para baixo, né, orientado para baixo, onde a cabecinha vai encaixar na pelve, e isso vai ajudar também na dilatação do colo do útero. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho. Na volta, a gente vai explicar o que tem aqui na mesa, que eu não entendi o que você... Ele sempre apronta, mas a gente vai explicar. E aí eu queria falar um pouquinho dessas contrações, porque muitas mulheres que não tiveram aquelas contrações imitando a contração do parto, que daí você pode explicar melhor, não sabem exatamente o que é a contração, vão ficar na dúvida, vão achar que pode ser alguma coisa perigosa. Vamos falar das contrações também. Já volto. Até já. Voltando a conversar com o Dr. Domingos Mantelli, que é ginecologista e obstetra. Deixei aqui uma perguntinha sobre as contrações. Como a mulher sabe que ela está entrando em trabalho de parto? Como são essas contrações? Na verdade, a mulher, a partir das 30 semanas de gestação aproximadamente, ela vai começar a ter algumas pequenas contrações, chamadas contrações de Braxton Hicks. Tá. Essas contrações são contrações que não desencadeiam o trabalho de parto. Elas são contrações que têm uma intensidade pequena, dão uma cólicazinha, mas elas não promovem a dilatação do colo do útero. E muitas vezes a mulher pode confundir, achar que está entrando em trabalho de parto prematuro. Mas, na verdade, essas contrações são contrações para o útero aprender a se contrair. Ele está ensaiando para entrar em trabalho de parto. Então, são absolutamente normais e esperadas para esse período. Quando estiver mais próximo do nascimento, a mulher vai começar a sentir uma pressão embaixo. Porque a cabeça do bebê vai encaixar na pelve, e automaticamente, a hora que as contrações começarem a vir, elas se iniciam no fundo uterino, na parte de cima, e elas fazem esse movimento de cima para baixo, como se estivessem empurrando esse bebê para baixo. Então, essa é uma contração efetiva, é uma contração que causa dilatação. E ela tem aí um ritmo? Ela tem que durar, em média, de 30 a 40 segundos o útero contraindo, e o intervalo dela de 2 a 3 a cada 10 minutos. E isso vai se intensificando com o passar do dia. E cada vez vai aumentando mais. Então, a hora que ela já tiver 2, 3 dessas contrações de 40 segundos a cada 10 minutos, hora de ir para o hospital. Hora de ligar para o médico. Hora de ligar para o médico. Acho que eu estou entrando no trabalho de parto. Exatamente. Mais uma pergunta do parto normal que eu acho muito importante. É possível anestesiar a paciente durante um parto normal? Pode diminuir a dilatação caso tenha que intervir com uma anestesia, que as dores estejam muito intensas? Não, hoje em dia nós temos o parto normal com analgesia, que é a anestesia que é feita peridural, onde a gestante ela perde as dores, mas não perde os movimentos. Então, ela continua tendo a capacidade de fazer força, de fazer a prensa para o nascimento, porém sem dor. Entendi. Então, vai caber também ao médico que está lá acompanhando, orientá-la no momento certo de fazer força, para ela sentir as contrações, porque ela vai passar a não sentir mais dores. Essa é chamada analgesia de parto para o parto normal. Pode ser RAC também? A RAC é anestesia para o parto normal não, porque ela tira os movimentos das pernas. Então, ela é indicada para o parto cesariano. Entendi. E um parto normal pode virar uma cesárea caso tenha algum problema? Obviamente, e nós estamos dizendo, o parto normal ele é ótimo desde que tudo esteja correndo bem. Qualquer coisa, o bebê começou a entrar em sofrimento fetal, teve qualquer complicação,
para-se tudo, vai para a sala de cirurgia, a gente indica o parto cesariano. Tá. O parto cesáreo é um parto maravilhoso, quando bem indicado, quando bem feito, mas ele tem os seus riscos, é uma cirurgia. E como toda cirurgia, tem suas indicações. Eu coloquei aqui esses copos para a gente dizer o quê? O que são esses copos que estão em cima da mesa? Tá. E aí, olha que bonitinha essa barriguinha, gente, tá muito legal. Ali seria o corte do parto cesariana. Não é, na verdade a barriguinha tá em cima, então... Exatamente. Nunca tinha visto uma imagem. Ali já seria a cabeça do bebê ali quase... As imagens, elas acabam chocando um pouquinho, mas não tem que ficar pensando nisso na hora, não. O médico tá abrindo o útero ali. Olha que interessante, muito bonita a imagem. Mas só para fechar, você fez uma comparação com isso. A comparação, assim, para aquelas mulheres que já têm na cabeça aquela coisa, quero cesárea, nem tem ideia de como é um parto normal, não esclareceu dúvidas. Então, só como servir de alerta. Essa quantidade de líquidos que estão aqui em cima simbolizam o sangramento que você tem num parto cesariana quando tudo sai bem. Que em litros... Em torno de 1 litro de sangue que você perde num parto cesárea. 1 litro de sangue. 1 litro, é equivalente a esses copos que estão aqui. E a recuperação demora muito mais, a gente sabe. E isso é quando está tudo bem. Eu coloquei até aqui também para a gente demonstrar, nós temos o útero e a bexiga. Para ver a relação como a bexiga ela é muito próxima do útero. Ela é grudada no útero, então o médico tem que descolar essa bexiga do útero para chegar até o bebê. Por isso que algumas mulheres têm depois aquela bexiga caída. Muitas vezes pode ser por conta disso. Entendi. Às vezes lesões na bexiga durante o ato operatório. Então, a cesárea ela é muito bem indicada quando tem necessidade. Perfeito, doutor Domingos. Eu acho que a gente não conseguiu falar muito da cesárea, até porque a cesárea tem menos dúvidas. Eu acho que a gente priorizou o parto normal, que, assim, se serve de exemplo, não sei, mas enfim, aqui no programa vocês sabem que eu falo tudo mesmo. Eu vou tentar e rezo todas as noites para ter um parto normal. Se Deus quiser, vou conseguir. Mas se não conseguir, vou ser em crise para cesárea, que também dá para ter crise nessa hora. Lógico. Vamos combinar que o importante é sair de lá com o bebê com muita saúde. O importante é estar tudo esclarecido em relação aos partos. Exatamente, tudo esclarecido e sem medo. Se é uma coisa da natureza, é porque nós, mulheres, estamos preparadas para isso. Pensem nisso, a gente não tem que ter medo. Minha mãe disse uma frase esses dias que agora eu me lembrei. Os medos, eles acabam cancelando, rompendo e apagando muitos sonhos. Então, guardem isso também. Ai, tô meio louca hoje. Mas quem quiser saber mais sobre os partos, porque deve fazer essas perguntas e outros assuntos ligados a essa área, só entrar em contato com o Dr. Domingos, www.domingosmantelli.com.br, domingosmantelli.com.br. Um beijo para a esposa do Dr. Domingos, a Érica, que me deu um presente muito lindo. Obrigada pelo carinho, quero te conhecer pessoalmente, Érica. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Carol. doutor. Adorei e obrigada pelo presente. Até a próxima. Volte logo. Se Deus quiser. Que delícia.